Aliás, o Ricardo Silva é meu irmão, mais novo lá, fazendo aniversário hoje. Ele que é engenheiro de segurança no trabalho, também arquiteto nessa área de segurança do trabalho. Parabéns a ele e a todos. Em nome deles, quero desejar feliz aniversário a todos. E do nosso lado, temos o prazer de receber a diretora da ACE Guarulhos, Silvana Araújo. Seja bem-vinda, Silvana. Muito obrigada, boa noite a todos, é um prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso. E do lado da Silvana está o diretor de eventos da ACE Guarulhos, Rubens Aquino. Seja bem-vindo, Rubinho. Muito prazer, Roberto. É um prazer, sempre foi um grande prazer estar aqui no programa, sabe disso. Fico muito feliz quando eu posso estar por aqui. Hoje especificamente, estou representando o presidente da ACE, que ele teve hoje era para ele estar aqui com você. Mas como ele teve a cirurgia dentária, ele pediu para que eu viesse no lugar dele. Espero corresponder à altura, né? Vamos tentar, vamos ver aqui. Silvana, me fala um pouquinho de você. Qual o seu trabalho? Você trabalha com o quê? Me fale um pouquinho. Guarulhense, não é? Sim, moro em Guarulhos, eu sou empresário do ramo contábil, né? Já estou na associação comercial desde 2007, se não me engano, como associada. Eu acho que para todo empresário de Guarulhos faz uma diferença absurda você ser associado ou não, porque assim te dá um outro leque de possibilidades, novos conhecimentos, te ajuda muito no seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Ali na associação a gente agaria forças, a gente divide preocupações e eu acho muito válido essa representação. E como na função de diretora já há uns... Me ajuda aí. Você teve outras funções, né? Fora a tributação, né? Eu fui diretora de MEI. Microempreendedor individual, isso. Fiz algumas coisas relacionadas, sempre à parte contábil, né? Voltada para as empresas na parte de contabilidade, porque é a minha formação contábil. Estou como diretora do SESCOM, aqui em Guarulhos, né? Que é o Sindicato das Empresas Contábeis. E também já fui presidente da Associação das Empresas Contábeis de Guarulhos, que é a ECG. E a gente está sempre em movimento, participando disso, porque é muito rico, é uma troca de informação muito importante que a gente tem. A gente aprende muito, a gente debate muito e a gente descobre nesse meio que a minha dor, muitas vezes, se é do mesmo ramo, é a mesma dor que o nosso colega, né? Não se altera muito. Então isso é muito bacana. E como empresário do ramo contábil, há mais de 20 anos. A gente tenta, mas não cheguei nesse patamar, né? O Rubinho, você já conhece o Rubinho, mas vamos dar um minutinho para ele falar um pouquinho do trabalho dele e como é que está a vida dele agora. Interessante, Roberto. Foi até bom esse aqui hoje, Roberto. Terça-feira eu tive uma visita, fui no interior terça-feira. E eu visitei duas prefeituras lá no oeste, ali Itapetininga, Guareí, ali Tatuí. E vou falar uma coisa, nós agendamos os eventos já para o final do ano, viu? É uma boa notícia, hein? Exatamente. Itapetininga, agendamos o aniversário da cidade, que vai ser dia 5 de novembro, para fazer o aniversário da cidade. Agendamos o Réveillon lá e agendamos em Guareí em março, que é o aniversário da cidade também. Agenda. Nós estamos acreditando que até lá a gente já consiga fazer esses shows aí, entendeu? Que os anjos digam amém, entendeu? Com as trombetas que também são músicos, na verdade. Que seja assim. Eu estou muito feliz, cara. Eu voltei muito otimista de lá, muito mesmo. Então eu acho que o pessoal está acreditando mesmo que no final do ano já está tranquilo para fazer os eventos. Né? Ela falou sobre MEI, né, que é microempreendedor individual. É uma boa porta de entrada para a pessoa empreender, não? A intenção do governo foi justamente isso, tirar o pessoal da informalidade, poder dar melhores condições para essas pessoas que queriam empreender, né? E principalmente atingir aquele público de informalidade mesmo, que é o pessoal bem menor, que é a costureira, que é a pessoa que faz bolo para fora, o ambulante. E depois acabou se expandindo por uma série de outras atividades. E é interessante que com isso a pessoa ganha a regularização através de um CNPJ, ela pode ter uma conta para ela, para da empresa e ela separar as contas dela
e as contas da empresa, ela começa a se profissionalizar melhor. E com isso, ela também tem um custo muito baixo, né, de valores a serem arrecadados, de imposto, né, que faz com que ela fique legal e dê algumas garantias para ela, como por exemplo também a questão do INSS, né, que é muito palpável, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, na cobertura de uma deficiência, com problema de saúde e tal, tem essa cobertura, né. Então a ideia foi essa, a gente tem muitos casos, a gente participou. E vocês dão, é interessante que o pessoal da CE dá um suporte, uma assessoria, e às vezes mesmo não sendo ainda filiado ou assinante da CE, vocês ainda dão uma força para eles. Sim, na época até que eu estava à frente dessa pasta, nós fazíamos plantões na associação comercial, a gente divulgava e fazia plantão para atender esse pessoal. A gente fez uma parceria com o Sebrae também. E as pessoas que tinham interesse, tinham dúvidas, gostariam de saber como funcionar, como se legalizar, tal, a gente fazia um plantão, atendia essas pessoas, a gente abria, fazia a abertura do MEI para elas e a gente dava todas as orientações. Inclusive, não é pouco, tem bastante frequência disso, muitos começaram dessa forma, né, como MEI, e depois o seu negócio foi crescendo e eles conseguiram até transformar isso numa empresa simples e estão tocando com funcionários e estão bem. Você é tributarista? É atuação contábil, né? E na associação comercial, hoje a gente está cuidando da pasta aqui, eu falo a gente porque é muita gente junto, né? Da parte tributarista, né? Como é que está essa questão tributária? No meio dessa pandemia, muita gente deve estar inadimplente, não? Então, já estava difícil, né? Economicamente falando aqui no Brasil, já vem uma situação difícil já se arrastando durante muito tempo. Isso é sempre pauta de muitas reuniões, de muitas rodinhas de conversa dos empresários, né? Mas com a pandemia, claro, tudo se acentuou muito, né, Rubens? Sim. Aí, foi uma situação assim que ninguém imaginava, né? Ficou agudo o negócio. Ficou num formato assim, vamos dizer, o português, claro, assustador, né? Assustador, exatamente. E o governo veio e deu várias situações, começou a criar vários planos emergenciais aí para fazer essa cobertura. A gente teve prorrogação dos impostos, né? Ainda está prorrogado, né? Tinha acabado, aí agora em 2021 voltou com prorrogação dos impostos. Parcelamento da dívida ativa teve agora também. Parcelamentos, dívida ativa. Redução da carga horária dos colaboradores, suspensão do contrato de trabalho, os auxílios emergenciais, né? Que até abrir um parênteses aí que aconteceu uma situação interessante, que o governo, no ano passado, abriu a situação para auxílio emergencial para as pessoas de baixa renda, que realmente precisariam de alguma renda para sobreviver nesse período. Muitas das pessoas que estavam na informalidade, pessoas até que, pelo censo, nem existiam, porque eles não sabiam, né, dessa quantidade. Só tinha o CPF. Não tinha conta, não tinha acesso, não tinha conhecimento, não sabia nem como fazer, por mais simples que tenha sido. E aí a gente se surpreendeu porque muitas pessoas tentaram e não conseguiram ter acesso a esses valores. E por que não tiveram acesso a esses valores, né? Porque não tinham acesso nem ao entendimento do que estava sendo feito e muitas vezes não tinha uma conta, não tinha como fazer, porque não sabia como ter acesso a isso a um computador. E aí veio uma enxurrada de liberações, que o governo quis mesmo ajudar e foi uma facilitação, né? E acabou que muita gente com muito mais conhecimento entrou, solicitou, e como os critérios eram todos muito abertos, o que aconteceu? Foi liberado para muita gente e depois, por algumas avaliações do governo, a surpresa é que muita gente que não precisava. A gente teve casos de empresários que pegaram auxílio emergencial. Tem muito isso no Brasil, né? Quer dizer que são todos os níveis, às vezes os mais espertinhos acabam pegando e quem realmente necessitava acaba nem sabendo que tinha direito àquilo. Ou
porque foi falado muito sobre isso, né? Tinha o conhecimento, mas não tinha as ferramentas para fazer isso. Como fazer? E quando tentou, não conseguiu, porque já teve casos até de auxílio que já tinha sido recebido, a pessoa usou, uma outra de má fé, utilizou dos dados dessa pessoa, sacou e não recebeu. A gente teve casos de pessoas que deu entrada e a gente foi consultar, a pessoa constava que ela tinha recebido, mas assim que o dinheiro caiu na conta dela, antes dela ir lá sacar, hackers já haviam sacado, feito a transferência. Então, assim, infelizmente, a gente tem que lidar no meio de uma pandemia, no meio de tanta tristeza, de tanta dúvida, de tantas incertezas, a gente ainda tem que lidar com essas coisas. Com a desonestidade de muito brasileiro. Como é o caso daquela senhora que tomou 3 doses de vacina e depois eu descobri que não era apenas ela, mas centenas e centenas de pessoas pelo Brasil simplesmente resolveram tomar. Tomou 2 e quer experimentar a outra, tomando a Janssen. Não, é algo. E aí, como nós vimos até políticos, pequenos empresários e empresários pegando aquele auxílio das pessoas mais pobres. Isso, o auxílio emergencial. Teve uma situação que ocorreu bem recentemente, que um dos meios que o governo fez para poder cercar, né, esse pessoal que fez a entrega foi através do imposto de renda. Exatamente. Quem pegou teve que devolver. E, para nossa surpresa, né, que agora o mês de abril sempre é época de imposto de renda, pela segunda vez consecutiva foi prorrogado esse prazo, que ficou até o final de maio. 31 de maio, né? Até 31 de maio foi 31. E a gente estava entregando tal, né, que é de prática, fazer todas as perguntas, e ninguém falava nada. E na hora que você entregava, você levava um choque, falava assim, como assim auxílio emergencial? Às vezes a esposa da pessoa pegava, o próprio contribuinte, mesmo tendo emprego, tendo condições, tendo empresa, tendo renda, foi lá e solicitou o auxílio. E aí, até que foi interessante, porque mais uma vez, ainda assim, o governo pediu de volta, mas agindo de boa fé, ele falou assim, olha, você pegou R$6.000, então você tem até o final do mês para você me devolver esses R$6.000, né? E muitas vezes, quando a gente falava isso, o contribuinte, ele ficava bravo. Ele falou assim, nossa, mas como eu vou arrumar esse dinheiro? Eu falei assim, então, você não deveria nem ter pego. Vamos imaginar a situação, né, para você ficar menos revoltado. Você pegou de alguém que precisava e vamos entender que você pegou um empréstimo à taxa de juros 0. Porque depois de tanto tempo você vai devolver sem acréscimo nenhum. Então tem que devolver, porque senão vai causar impedimentos, vai causar algumas pendências e além disso... Malha fina e tudo. Né? E com certeza. E aí, passando do prazo, aí sim teriam os acréscimos legais para fazer essa devolução. E quem está nos acompanhando pela TV Guarulhos é nosso amigo argentino, e ele está mandando um abraço aqui. Abraço, argentino. Quanto tempo, hein? Bota a câmera nela para ela mandar um abraço direitinho. Um abraço, argentino. Quanto tempo, né? Felicitações para você. Espero que você fique triste sábado, viu, argentino? Por quê? Brasil argentino. Mas ele é mais brasileiro hoje do que argentino. Isso é para sacanear um pouco também, né? Bom, o pequeno e o médio empresário têm sofrido muito com essa pandemia aqui. Quais os conselhos que você daria para eles? Olha, planejamento. Acima de tudo, nesse momento, planejamento. A gente tem agora uma situação que ninguém esperava que a pandemia, acredito eu, que ninguém esperava que a pandemia fosse demorar tanto tempo, né? Já se estende aí por mais de um ano, a gente está nesse sofrimento, nessas incertezas. Então, sempre manter a esperança de que dias melhores virão, mas ter sempre os pés no chão, com muito planejamento, muito conta ali na ponta do lápis, né, para que não tenha nenhum tipo de problema. E agora, saiu nessa semana... Um minutinho, eu só vou pedir pro Rubinho tirar o microfone que está no bolso, não no bolso, só a caixinha, coloca em cima da mesa aí. Certo. Parece que deu um probleminha aí, né? Acho que ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma troca de pilha aí, e eu só quero mandar um recadinho aqui da prefeitura, viu, Paloma? Olha, Guarulhense, atenção, hein?
já iniciou a imunização contra o Covid-19, mas por enquanto a melhor vacina que temos, até todos estarem protegidos, é a consciência. Manter o distanciamento, evitar aglomeração, usar álcool em gel ainda salvam mais vidas. Consciência, empatia, respeito, tudo isso vem antes da vacina. Faça a sua parte, guarulhense, juntos pela retomada econômica, juntos pela vida. Acompanhe o plano de vacinação no site guarulhos.sp.gov.br. É a Prefeitura de Guarulhos no combate ao coronavírus, por você e por todos. Vamos em frente, grupo. Pessoal, quero convidar vocês que na segunda-feira, viu? Teremos aqui Fernando Haddad, sabia, Rubinho? Eu vi que você postou lá, eu vi. Desculpa, gente, não é gripe, não. Saúde. Essa máscara, ela acaba me dando uma certa alergia. Mas, pessoal, segunda-feira, Fernando Haddad aqui, viu? Ele vai estar aqui, eu pensei Vai estar pessoalmente aqui, ó. Digital. Você pensa que a gente é mole? A gente Você tá não é chique demais. O Rubinho não perde isso por nada, ele vai estar aqui, não é, Rubinho? Vou estar aqui. O pessoal da direita, é interessante, né? O pessoal da direita começa a xingar. Gente, vocês não podem xingar Ele é apenas um adversário. Então, o nosso programa é Tribuna Livre, da mesma forma que eu já trouxe aqui o João Dória, o irmão do presidente Bolsonaro, já trouxe aqui também. Isso é verdade, isso aí eu vi também. Então, nós temos que ouvir os dois lados, né? E queira ou não queira, ele é uma personalidade extremamente importante para o Brasil e foi candidato à presidência da República, ficou em segundo lugar, não foi isso, Rubens? Segundo lugar, exatamente. Então, é um sinal de grande honra para o nosso programa, Silvana, não sei se você concorda, de termos alguém que disputou a presidência da República e ficou em segundo lugar. Olha, eu acho que nós vivemos num país democrático, então eu acho que a divergência de opiniões é muito sadio. Eu acho que a gente tem que ouvir os dois lados até para a gente poder ponderar qual que é o lado que a gente vai se assemelhar mais. Então eu acho que é muito bem-vindo. Tem que estar aberto ao debate, tem que estar aberto a ouvir o que tem de projeto. Claro que hoje o Brasil é totalmente dividido, né? Está dividido, completamente. Né? Dividido, tá. E agora está nascendo aí pessoal esquerda, direita e agora o pessoal de centro, que é o pessoal que está na dúvida, que não sabe direito ainda quais os melhores caminhos a serem tomados. Mas viva a direita conservadora. Viva. A nossa briga é essa com a Silvana, viu, Roberto? Adoro o Rubinho, mas ela é viva maravilhosa, também. é do mesmo signo que eu. Nós temos as mesmas ideias, mas ela é direita conservadora. Bom, E olha aqui, ó. Excelente. Numa boa, não é? É isso daí. Eu acho que é isso que é sadio. A gente não tem que proliferar ódio, briga. É discussão, não, é debate. Discussão. Né? O Lima, nosso amigo lá da Vila Galvão, está dizendo parabéns pelo programa. Ele está ligando para informar que hoje os conselheiros municipais reprovaram a prestação de contas da saúde do primeiro quadrimestre. Né? Tem mais dois quadrimestres de 2021. Então, obrigado pela informação. Reprovar. Gideão Machado Filho, a pandemia abriu várias janelas de oportunidade para os desonestos, Silvana. No mundo de oportunidades, infelizmente, sempre vão existir oportunistas, né? Então, é lamentável, né? A gente vê até na política hoje, a gente fica horrorizado com tanta coisa absurda que a gente é obrigado a assistir, a engolir. E a gente questiona, fala, reclama, mas eu acho que vale até por uma reflexão. Quando a gente está aqui embaixo, a gente age também da maneira correta? Essas pessoas que pegaram o auxílio emergencial sem precisar, ela imaginou o impacto que ela e as outras todas que fizeram isso estariam causando? A pessoa que tomou a vacina, mas pensou que aquela vacina era para uma pessoa que pode morrer por Covid? Exatamente. A pessoa que sai por aí destilando ódio somente por divergências de opinião, divergências partidárias, etc. Está correta? Né? Então, assim, eu acho que o que acontece na nossa política hoje é reflexo do que é a nossa sociedade. A nossa sociedade, infelizmente, é isso. E enquanto a gente não tomar consciência disso, a gente não ter uma educação mais aprimorada nesse sentido,
E, infelizmente, a gente vai ver muito dessas questões oportunistas aí, dessas janelas que tanto nos chateiam, acontecendo com tanta constância. É verdade, isso é extremamente triste saber disso daí. Bom, já estamos terminando nossa primeira parte aqui. Mas você só falou com a Silvana, não estou entendendo. Bom, vamos falar um Eu pouquinho sou com... convidada. Eu vi no lugar de outra pessoa. Você Tá veio no certo. lugar de outra pessoa, a gente não estava preparada para você. Mas você trouxe uma informação importante que a gente fica bastante entusiasmado, porque quando a gente fala em show, né, Silvana, a gente só pensa no artista, no cantor, a gente pensa no ator e esquece que por trás dele tem eletricista, tem o holding, Nossa, tem o pessoal da iluminação, Da estrutura. a estrutura, transporte, motorista, tem maquiagem, tem um monte de gente que está passando por grandes dificuldades. E às vezes só que o artista ainda consegue fazer uma live e tal, não sei o quê, Isso. mas os outros nem sempre conseguem fazer todo esse trabalho. Então é uma informação importante. Espero que inclusive Guarulhos tenha isso, viu, Rubens? Em 2019, né, o prefeito Guti, junto com o secretário de Cultura, nós até planejamos fazer o aniversário da cidade aqui, né? Mas por obra do destino acabou não acontecendo. Mas nós chegamos a ensaiar, comemorar o aniversário da cidade. Vamos ver se esse ano a gente consegue, né? Conversar com o Guti deve estar assistindo, porque ele te assiste. As pessoas mais importantes da cidade te assistem, né? Então, Opa! o Guti deve estar te assistindo. Eu falei para ele, estou à disposição para a gente fazer essa festa de aniversário da cidade esse ano, se tiver tudo liberado. Então, vamos fazer. Toma aqui extremamente importante. Eu quero falar para você aqui Pois que a não. CE, no dia 16/7, a gente vai comemorar o aniversário vai ser no formato digital. Então eu quero convidar todos os seus telespectadores que assista o aniversário da Associação Comercial dia 16 de julho. É isso? 16 de julho, começa às 17 horas. Perfeito. Então nós faremos no formato de live, mas é interessante que todo mundo da cidade assista, porque é um evento que ele não pode deixar de ser feito, porque é um evento... São 58 anos. 58 anos de... É verdade. Da hein? CE. 58 anos. 1963. 63. Eu não queria falar não, mas eu vou falar. Foi o ano que eu nasci. Ah, meu Deus. E dia 22 de agosto tem a feijoada das meninas do CME. Do CME. Que também será... Vamos trazer elas aqui. Não, semana que vem eu acho que eu estou lotado, mas na próxima semana nós trazemos Mas vocês. o 22 de agosto está longe ainda, né? Ah, Mas o aniversário da CE já é agora dia 16. perfeito. Entendeu? Então, é uma informação importante. Espero que todos assistam esta live que nós faremos lá Vamos trazer aqui. no espaço que tem aqui na Claudino Barbosa. Vai ser legal. Obrigado, Rubens Aquino. Obrigado, Roberto. Você sabia que eu estou sempre feliz de vir aqui, né? Eu sei. adoro vir aqui. Isso dá até medo. Ele é sempre feliz em qualquer situação, né? É verdade. Silvana, eu ia fazer uma piada, mas deixa pra lá. Silvana, obrigado. As suas piadas são inteligentes, Eu pode gostaria, fazer. rapidinho, só Claro. de dar um recado bem importante aos empresários da cidade. Essa semana saiu o anúncio sobre o Pronamp. Fiquem atentos, busquem ajuda com os seus empresários contábeis nesse segmento. Quem não tiver contador, que procure você. Pode me procurar, pode Como procurar que eu a acho Associação você? Comercial, Controller e Oráculos, assessoria contábil. Eu fico na rua Antônio Abud, número 14, telefone é 20 87 67 40. Repete. Mas 20 87 67 40. É isso aí. Se alguém quiser o zap dela, é só me ligar que eu gosto. E se você falar que viu ela aqui no programa, você ainda recebe 5% de desconto. Na informação, que eu não cobro para dar informação. Então, fiquem atentos ao Pronamp, porque no ano passado já teve, o governo estendeu novamente isso. São mais de 5 milhões de empresas que eles pretendem alcançar com essa ajuda. Dentre elas, mais de 4 milhões de empresas que estão aí no Simples Nacional. Então, é uma boa oportunidade. A gente sabe que no ano passado muitas empresas tiveram dificuldade, porque esse dinheiro foi destinado para os empresários, mas um número muito pequeno conseguiu isso. Então, procurem os seus gerentes, procurem as contabilidades que dão assessoria a vocês, empresários, e peça para verificar as condições para vocês fazerem a adesão ao programa. Para quem já pegou no ano passado,
né? Vai ter alguns critérios que você vai pegar um pouco menos, o limite é até 150 mil. Vou conversar com ela, vou pegar uma grana lá, viu? Até Claro, 150 mil claro. ou 30% do valor do faturamento. Isso é considerando 2019 e 2020, o que for maior. E se atentando ao prazo, que é um prazo bacana. Agora são 48 meses para pagar, sendo 11 meses que vai estar dando aí para você de carência. Carência. Né? Quase um ano? Quase um ano. E a gente tem qual que é a especificação? 6% de juros ao ano, Nossa. mais a taxa Selic. A taxa Selic hoje 4,25, então daria aí ao ano 10,25. Ao meu ver, né, agora uma opinião minha, ao meu ver, ainda uma taxa de juros alta, um pouco elevada para o Brasil, para a situação que nós estamos passando. No ano passado as condições foram um pouco melhores, mais favoráveis, mas é um programa que o governo quer agora manter fixo, né, para os empresários. Então, vale a pena. Quem já pegou no ano passado vai ter um teto, né? Aí, se já se pegou o teto no ano passado, não vai conseguir participar, que é uma forma de poder abranger quem não pegou, e vão ter alguns critérios. Então, procure o seu contador, a empresa de contabilidade que faz assessoria para a sua empresa, peça informações e tente buscar. E, principalmente, converse com o seu gerente. E antes de fechar qualquer situação com o banco, verifique a seguinte situação. Além dessa taxa, se não vai ter mais nenhuma outra taxa embutida. Perfeito. Porque, infelizmente, no ano passado, a gente teve algumas situações onde era atrelado a liberação do Pronamp à compra de alguns produtos. E não pode. E Não não pode. pode. Então, fique muito atento na hora de você fazer suas negociações com o gerente. Existem bancos que, inclusive, estão ligando para pessoas que não é cliente do banco, mas ela está ligando para oferecer. Então, relacionamento é tudo, procure o seu gerente. É sempre bom estar confiando em quem você está negociando. Pessoal, vocês não saiam. Tchau. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Prazer por todo mundo. Prazer, tchau. Olha o tchau que ele deu para nós. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Beijo.